Boa tarde, pessoal. E aí, hein? E o Lula, hein? Foi lembrar em discurso que o Paraguai havia invadido o Brasil e isso acabou causando uma certa revolta, protestos no governo paraguaio. Embora o Lula tenha razão, essa história é muito mais complexa do que a gente imagina. E você vai ficar sabendo agora no canal Contando Histórias. Pois é, pessoal. Então, o Lula, em discurso alguns dias atrás, falou que o Brasil havia sido invadido pelo Paraguai, o governo paraguaio não gostou, protestou, mandou chamar embaixador, etc, etc. Aquelas medidas diplomáticas convencionais que são usuais no mundo das relações exteriores. Porém, o nosso interesse é como essa história dessa invasão se deu de fato. É verdade, o Lula falou a verdade, o Paraguai invadiu mesmo o Brasil, ali a Guerra do Paraguai começou em 1865, foi até 1871, e começou com a invasão do Paraguai a Corumbá, no Mato Grosso do Sul. E depois a reação do Império Brasileiro acabou levando à guerra. A verdade é que o discurso do Lula reacendeu velhas feridas no Paraguai, né? Porque realmente o Brasil, o Império Brasileiro, ele no final da guerra acabou por arrasar o Paraguai, destruiu a economia do Paraguai. Até hoje o país não se recuperou totalmente, né? Houve um massacre, a população paraguaia foi massacrada, mas isso não quer dizer que o Paraguai também não tenha tido também a sua responsabilidade. O Solano Lopes era realmente um ditador, as tropas paraguaias também praticaram massacres, mas o que nos interessa é realmente como essa história se deu. Pois bem, vamos lá. A verdade é que o Império Brasileiro sempre foi imperialista. Eu digo imperialista no sentido regional, aqui no Cone Sul. Várias vezes o Império Brasileiro interviu militarmente em países vizinhos para derrubar governos que não eram do seu interesse ou que faziam hostilidade, que eram hostis ao governo brasileiro. Foi assim no Uruguai, quando o Brasil atacou para derrubar o Uribe. Foi também assim na Argentina, o Brasil atacou também para derrubar o governo Rosas. E novamente, em 1863, ele fez o mesmo novamente no Uruguai, né? Coitado do Uruguai, sempre sendo invadido pelo Brasil. Na época, o governo brasileiro, o Império Brasileiro, se aliou ao governo argentino, né? O governo argentino de Bartolomeu Mitre, e os dois invadiram o Uruguai para derrubar um governo constitucional do Partido Blanco. E derrubaram o governo, expulsaram o Partido Blanco do poder e colocaram lá um seu aliado, Venâncio Flores, que era do Partido Colorado. Então, aí a partir daí você vê que ficaram ali dois governos aliados do Brasil, um no Uruguai, outro na Argentina. Qual foi o problema? Se você vê o mapa, você vê de um lado, você vê o Uruguai, capital Montevidéu, antiga colônia Sacramento, e do outro lado a Argentina com Buenos Aires. Entre os dois fica exatamente a foz do Rio da Prata. O Rio da Prata, importantíssimo para esses países, porque ali Uruguai e Argentina, que era por onde se dava a saída para o Atlântico para as suas exportações. E no caso do Paraguai, era ainda muito mais sensível e muito mais importante, porque era a única saída que o Paraguai tinha para que seus navios mercantes pudessem ter acesso ao Oceano Atlântico. Era importante também para as províncias do sul do Brasil. Então, era do ponto de vista geopolítico regional, essa foz do Rio da Prata era muito importante. Quando o Brasil
derruba o governo lá do Uruguai e coloca um governo favorável, um governo aliado. Então o Brasil ficou com 2 aliados ali exatamente na saída desse rio. O Solano Lopes ficou preocupado porque a partir daí ele ficaria totalmente dependente do governo brasileiro, né? O governo brasileiro, assim, dos interesses do governo brasileiro. Por qualquer motivo, o governo brasileiro poderia fechar ali aquela saída e isolar o Paraguai. Então o Solano Lopes protestou, reclamou, fez tudo, não adiantou nada, né? O Brasil te aquieta, que não tem nada a ver com isso. O que acabou acontecendo foi que, depois de mais ou menos um ano, já vendo que o problema não tinha solução, o governo Solano Lopes resolveu invadir ali o Mato Grosso do Sul, em Corumbá, e logo depois ele tentou obter a autorização do governo argentino para atravessar a Argentina e atacar as forças brasileiras ali do Rio Grande do Sul. Não obteve essa licença, mas mesmo assim ele foi em frente, atravessou o território argentino e foi bater lá em Uruguaiana, o famoso cerco de Uruguaiana. Então, com essas 2 ações militares, houve a reação brasileira e, juntamente com a Argentina, o que deu início, então, à Guerra do Paraguai, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque isso aí já é uma história, já é outra história. Mas o fato, então, é que é verdade. Realmente, o Paraguai atacou primeiro, mas atacou como reação aos atos imperialistas do Brasil, do Império Brasileiro, que acabavam por ameaçar, vamos dizer assim, a integridade econômica do Paraguai. Então, assim, você vê que tem 2 lados da história. Foi um ataque, mas não foi um ataque sem sentido, foi um ataque realmente provocado. Então, concluindo, foi realmente um ataque em reação aos atos do governo brasileiro, do Império Brasileiro, imperialista. O Império Brasileiro sempre foi mais imperialista do que propriamente os governos republicanos. Os governos republicanos sempre procuraram resolver suas diferenças com os países aqui do Cone Sul, os países vizinhos, na base da diplomacia. O Império Brasileiro era na base do canhão mesmo. Então, e aí você vê que em história nada é simples, nada pode ser visto de uma maneira simplificada. As coisas sempre têm várias facetas, sempre tem vários lados, e você tem que procurar ampliar seu campo de visão para você ter sempre a sua melhor interpretação, ok? Pois então, pessoal, é isso. Muito obrigado e até a próxima.